Só que tem um ponto aqui que a gente precisa trazer, que pouca gente está dando nome, né? Então a gente precisa dar nome aos bois aqui, tá? Eu acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar no nome de uma figura chamada Luiz Carlos Cachelier de Olivo, que seria ali o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Que foi morto, olha ele aqui, ó, foi morto ali por desgosto causado pela Operação Lava Jato. Cadê ele? Deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui. Foi morto por desgosto causado pela Operação Lava Jato, que tentou colocar ele como criminoso em um caso que ele não tinha envolvimento criminoso, e ele acabou aqui, ó, tirando a própria vida. Esse caso é muito famoso, na Operação Ouvidos Moncos ali, onde teve a participação inclusive de diálogos do Dallagnol com a delegada que batizou a Operação Lava Jato. O reitor da universidade, Luiz Carlos Cachelier, ele acabou sendo preso, acusado de fazer parte do esquema que desviou 80 milhões de reais da educação na Universidade Federal de Santa Catarina, e não existe prova nenhuma disso. Inclusive na matéria que aqui vocês vão ler aqui, se vocês quiserem, ó, das 814 páginas do relatório da Polícia Federal, eles não conseguiram, nas 818 páginas, encontrar relação nenhuma. Opa, a Alexa falando comigo aqui, ó. Eles não conseguiram encontrar relação nenhuma, tá aqui, ó. Não conseguiram encontrar relação nenhuma de possíveis crimes atribuídos ali a 817 páginas, perdão. O Luiz Carlos Cachelier, ele acabou se jogando do shopping lá em Santa Catarina, o shopping Beira-Mar, se não me engano, e acabou tirando a própria vida por conta desta situação que envolve ali, que envolveu de certo modo a Operação Lava Jato. Inclusive aqui, ó, na matéria publicada no The Intercept Brasil, eles trazem aqui o diálogo, por exemplo, da delegada com o Delton Dallagnol, falando ali sobre um caminho que se poderia encontrar envolvendo ali, supostamente, um esquema de corrupção envolvendo as universidades. Essa aqui é a delegada, a Érica Camarena, tá? Inclusive, ela chegou a ser ali acolhida pelo Dallagnol com algum tipo de solidariedade pelo que ela estava passando, porque culparam ela, tá? Culparam ela pela morte do reitor. O reitor foi preso no dia 14 de setembro de 2017. No dia 2 de outubro, ele colocou a farda da universidade, foi pro 5º andar do shopping e se jogou com um bilhete no bolso. Minha morte foi decretada no dia que vocês me baniram da universidade. Tá? Vocês viram o Dallagnol, o Moro, alguém se retratar ou pedir desculpa por causa disso aí? Ou por qualquer outra situação envolvendo a Operação Lava Jato que culminou com a vida de pessoas sendo perdidas? Não. Mas ele mandou ali pra a senhora Érica Camarena, delegada da operação, ele mandou solidariedade, certo? E olha o que diz aqui, inclusive, ó. A mensagem que ela teria mandado pro Dallagnol no dia 17 de julho, aqui, ó. 12 de julho, perdão, certo? Isso aqui é o material que o Intercept Brasil teve acesso e que o Dallagnol continua negando, como você já sabe, aquela baboseira de sempre. Mas a própria Jerusa, uma das procuradoras, Jerusa Bacelli, se não me engano, aqui, ela acabou, deixa eu ver se é Bacelli ou se é Bacelli. Ela acabou se retratando publicamente, a Jerusa Bacelli, eu acho que é Bacelli, cadê? Tem o nome dela aqui embaixo. Cadê? Jerusa Viecili, na verdade. Ela acabou se retratando, sim, sobre essas questões que envolveram ali a Operação Lava Jato e a zombaria que foi feita sobre a morte do irmão do ex-presidente Lula. 12 de julho de 2017, supostamente aqui a delegada Érica Camarena falando com o Delton Dallagnol. Delton descobriu um novo jeito que a Petrobras vinha mandando dinheiro para os partidos através de dinheiro dado a projetos de universidades federais. Estou aprofundando desvios da educação em casos aqui de Santa Catarina e comecei a estudar essa questão. Vai por mim. Peçam a Petrobras a lista de todo o dinheiro que ela destinou para projetos com universidades federais / fundações de apoio nos últimos 10 anos. Ou o dinheiro chega para as universidades que dá na mão da fundação para gerir, desviar, né, como ela botou ali. Ou a Petrobras pula a universidade e faz o contrato, a mutreta, direto com a fundação. E dali os valores são enviados para onde se quiser, do jeito que quiser, sem qualquer prestação de contas a quem quer que seja. Delton Dallagnol responde: caramba, Érica, vamos seguir essa linha sim. A delegada seguiu a listar suas suspeitas no dia seguinte, dia 13 de julho, dia depois.
Detalhe, vários ministérios estatais estavam fazendo isto. Só aqui tínhamos professores gerindo 250 milhões de projetos, entre aspas. O dinheiro cai em gastos fantasmas e as empresas contratadas mandavam em seguida para ONGs do MST, por exemplo. Tudo sem fiscalização de ninguém. Deltan, com esses milhões e milhões da Petrobras jogados nas universidades federais, podemos levar a Lava Jato para a educação. Se eu explicar para você como os desvios estão ocorrendo, vão ver que está fácil de espalhar a investigação dessa natureza. E aí, inclusive, segundo aqui a matéria apurada, deixa eu só dar o crédito aqui à matéria, apurada pelo Intercept Brasil, assinada aqui pelo Rafael Moro Martins, o Dallagnol chegou, inclusive, a pedir mesmo ali a inclusão de algumas coisas em relação à própria operação, ou ao envolvimento em tese do Telegram, da Petrobras, com esse suposto esquema, mas não encontrou nada. E sabe o que é interessante? Um livro foi escrito, certo? Um livro foi escrito contando tudo isso que aconteceu aí, que culminou com a retirada da vida do reitor Cosselier, tá? O livro foi escrito pelo jornalista Paulo Marcum, chamado Recurso Final, e ele traz ali, por exemplo, como foi desastroso o processo que envolveu a Operação Ouvidos Moncos, que basicamente serviu para poder condenar algumas pessoas, colocar na testa de algumas pessoas, por exemplo, artifício de que aquelas pessoas eram corruptas. E só para vocês terem noção, nessa matéria aqui, quando foi publicada no Intercept Brasil, o Intercept Brasil entrou em contato com o Deltan Dallagnol, ele tentou defender que a investigação seguiu e se provou os desmandos, quando na verdade a investigação foi arquivada, justamente por causa da morte do Cosselier, e que ficou claro que não existia nenhum tipo de desvio por uma questão básica. Um opositor do próprio Cosselier, segundo o relato do livro Recurso Final, questionou a delegada por uma questão lógica e aritmética, que ele até traz aqui nessa matéria um trecho do livro, o Rafael Moro, né, traz até um trecho aqui do livro nesta matéria. Vamos ver só o que diz aqui, o que o livro mostra lá, né? Um ponto importante que o livro mostra. O livro Recurso Final, tá? Opa. O livro mostra como a operação, além de motivar uma tragédia irreparável é um fiasco policial raro, mesmo no país em que as polícias são habitualmente competentes. Em 817 páginas do relatório da PF, a PF não listou uma única prova dos crimes pelos quais prendeu ou mandou algemar as mãos e as pernas, os pés e mais tarde indiciou o reitor. O desvio milionário não se confirmou e ninguém jamais foi condenado. O que acabou se descobrindo foi o quê? Que aconteceram algumas irregularidades administrativas, mas nada de desvio de dinheiro, ou dos 80 milhões que ela alegava. Hoje, o que parou de pé na ação comandada por Marena, quase nada se resume a um punhado de processos administrativos banais e encarregados de apurar o que realmente houve na Universidade Federal de Santa Catarina, irregularidades administrativas e não crimes, como já concluiu em 2019 o Tribunal de Contas da União. E sabe o que é que um trecho de um relato bem importante que o Paulo Marcum traz no livro dele? Olha que interessantíssimo isso aqui, ó. Porque no livro do Marcum, ele cita o Rogério Cid Bastos, que era um opositor do Cosselier na eleição para a reitoria. E olha o que diz aqui, ó. O livro de Paulo Marcum é um relato assombroso da soberba e da onipotência da Polícia Federal nos anos da Lava Jato. Um dos trechos merece registro. É o relato da conversa que o reitor em exercício da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Cid Bastos, que fora rival de Cosselier na eleição interna, travou com os delegados da Polícia Federal na manhã da operação no dia 14 de setembro. Ou seja, a polícia chegou lá no dia 14 de setembro para poder prender o Cosselier e outras pessoas, e o reitor em exercício questionou a polícia se aquilo ali não estava sendo feito de forma inadequada, porque por uma lógica aritmética, matemática, por uma lógica matemática e aritmética, né, até ser redundante aqui, não fazia sentido o que a polícia estava apontando. Olha o que escreveu aqui o Marcum sobre o relato da conversa do Rogério Cid com a delegada do caso. O reitor em exercício imaginou que encontraria Cosselier na sala de superintendente.
da Polícia Federal em Santa Catarina, o delegado Marcelo Molezé, mas topou com o pessoal do CGU, Controladoria Geral da União, do TCU também, Tribunal de Contas da União, da Procuradoria Federal e do Ministério Público, além de alguns delegados, o diálogo com Moselli. Rogério não esquece, o Rogério Cid Bastos. Ele diz o seguinte, os dois conversando ali, né, o delegado e o Rogério Cid Bastos. Professor, nós estamos investigando um roubo, um desvio de 80 milhões de reais. E aí o professor pergunta, né, sobre um processo de educação à distância. Existe um erro aí que pode ser aritmético ou lógico, fala o professor. Mas como, professor? Fala o delegado. A investigação foi muito bem conduzida. E aí o professor fala, não foi. Porque tem um erro aritmético ou lógico. E aí o delegado repete, professor, o senhor não conhece a delegada. Essa delegada Marena, né, que ele estava se referindo. O senhor não conhece a delegada. Aí ele fala, não. Esta é a delegada da Operação Lava Jato de Curitiba, Érica Marena. Aí ele vai e fala, que bom, muito prazer. Marena tentou explicar que a investigação tinha sido muito cuidadosa, mas Bastos não deu o braço a torcer. E aí continuou falando, continuo achando que tem um erro lógico ou aritmético. Aí segue a pergunta, por que o senhor está falando isso? E aí ele fala, doutor, vamos começar pelo erro aritmético, que é mais fácil a gente entender. 80 milhões de reais que a polícia acusava o conselheiro de ter roubado, né, ou ter participado de alguma maneira do desvio desse dinheiro, e aí o Cid fala, né, o Rogério Cid fala, é mais fácil de entender, 80 milhões de reais é o valor do programa de 2006 a 2017, certo? E aí o delegado fala certo. Desses 80 milhões, 40 milhões foram executados pelo CAPES, ou seja, não foi executado pela própria universidade. Então, de cara, a narrativa de que roubou 80 milhões já cairia para no máximo 40, mesmo que tivesse roubado. Ou seja, 40 milhões não foi executado pela universidade diretamente, foi executado pelo CAPES. E aí ele segue. A delegada interveio e disse que estavam investigando o CAPES também. E ele continuou. Bom, se 40 milhões foram repassados pela CAPES, não há possibilidade de o reitor ter roubado 80 milhões. Olha a lógica e a aritmética aí, ó. Então a notícia deveria ser 40 milhões. Fez-se um silêncio na sala e o professor seguiu com o raciocínio. Mas ainda tem um erro lógico. Vocês fizeram a investigação, mas a investigação deve ter mostrado que pelo menos um aluno se formou. Então, se um aluno pelo menos se formou, não se pode contabilizar o desvio de 40 milhões. Porque nós não temos só um aluno formado, temos mais de 1000 pessoas formadas. Então, ao fazer a acusação dessas, a gente tem que ter muito cuidado. O que acabou acontecendo depois, o reitor acabou se jogando, né, como eu já citei pra você, lamentavelmente, de um shopping lá em Santa Catarina, e acharam no bolso dele um bilhete, que eu não sei se eu vou encontrar aqui pra vocês, mas acharam no bolso dele um bilhete, onde estava escrito ali no bilhete, né, que a vida dele foi tirada, eu não tô encontrando, não sei se vai estar por aqui. Não vou encontrar aqui. Mas ele mostra aqui, por exemplo, eu separei, mas não vou encontrar aqui mais. Mostra, por exemplo, o bilhete no bolso dele dizendo, né, que a vida dele foi ceifada quando, aqui, ó, quando proibiram ele de entrar na universidade. Ele escreveu isso no bolso, ele pulou do 5º andar e escreveu isso no bolso. Então é lamentável a gente saber disso aqui e nenhum desses indivíduos veio pedir desculpa. Ao contrário, olha o que o Dallael mandou aqui, ó, para a amiga dele delegada, certo? Olha o que ele mandou aqui para a delegada amiga dele. Érica, eles não... Cadê? Tá aqui, ó. Érica, vi a questão do suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Não sei o que passa pela cabeça, da sua cabeça, mas pelo amor de Deus, não se sinta culpada. As decisões foram todas dele. Não sei se publicamente houve algum ataque, mas se você quiser, qualquer expressão pública de solidariedade, conte comigo. E aí ela responde alguns dias depois, né? Oi, Delta, está bem pesado, estamos como instituição e eu particularmente sofrendo muito ataque baixo nível. Hoje faz uma semana da morte e a situação só vem piorando. Agora surgem mentiras de toda a ordem para tentar legitimar o nosso suposto abuso de autoridade.
E aí o Deltan fala depois, 10 dias depois aproximadamente: Érica, eles não prevalecerão, é um absurdo essas críticas, um bando de, perdoe-me, imbecis. Ou seja, sendo exposto ali a atitude que tinha sido tomada, que um cara tinha perdido a vida por causa de ações desproporcionais do Ministério Público e da própria Polícia Federal, e o Deltanzinho foi lá fazer o quê? Tentar justificar o injustificável, alegar ali que o que a polícia estava fazendo era tudo legal, não tinha nada de irregular, não tinha nada abaixo nível, era tudo dentro do que eles imaginavam ser o legal. É esse tipo de absurdo, por exemplo, que acontecia na Operação Lava Jato. Sabe o que eu encontrei aqui ontem também?